Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Analysis Drops. Eu sou o André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo, investidor. E no episódio de hoje, a gente vai trazer um memorando de Howard Marks, sócio fundador e vice-presidente da Oaktree, que foi publicada no último dia 17 de maio de 2024. Então, André, para quem não conhece, Howard Marks é economista e também escritor de livros. Ele escreveu, entre outros, os livros Dominando os Ciclos de Mercado e o The Most Important Thing. São dois livros para o mercado financeiro. Esse último, inclusive, tem uma resenha do Warren Buffett. O Howard Marks, após se formar, ele foi trabalhar no Citigroup em 1969. Trabalhou 16 anos lá, se tornou diretor de pesquisa e analista de equity. Após 16 anos trabalhando no Citicorp, ele saiu e foi trabalhar na TCW Group, Trust Company of the West, que era focada em estratégias globais, equity e renda fixa. Trabalhou lá 10 anos e, junto com mais 5 colegas de trabalho, saíram e fundaram a Oaktree. E agora, para quem não conhece, você pode dar uma explicação do que é a Oaktree, André? Sim, Arthur, olha só. Fundada em 1995, a Oaktree Capital Management foi uma das primeiras gestoras de investimento no segmento de fundos de créditos podres, títulos de alto rendimento e private equity. Um marco na história da gestora foi a crise financeira no mercado americano de 2008, como você comentou lá em cima, né? Quando a companhia conseguiu ainda mais destaque. Porque pouco antes de tudo isso acontecer, a empresa levantou o maior fundo de dívida distressed já visto na história, captando mais de 10 bilhões, gerando ótimos retornos para os seus clientes. O IPO da empresa na Bolsa de Valores de Nova York aconteceu em 2012. Você quer comentar alguma coisa sobre a Oaktree? Então, eu conhecia o Howard Marks, não li nenhum dos livros deles, mas eu tenho aqui até uma lousinha aqui que eu ponho indicações de livro, depois tem esses dois que eu citei. Tem um terceiro livro dele que eu agora não me recordo de cabeça, mas esses dois estão na minha lista, por isso que eu os puxei. Então, eu já conhecia ele de nome, assim como conheço o Ray Dalio, por exemplo, mas não é uma pessoa que eu tenho um conhecimento mais profundo, como, por exemplo, Warren Buffett, né, o Charles Munger, enfim. Eu sabia tanto da existência dele como da Oaktree, mas eu nunca dei uma analisada na empresa. Agora, com a carta, né, que é interessante a gente comentar. Olha só, André, então vamos lá, né? Aqui é a Oaktree. O que eu achei bastante interessante, ela tem um dividendo bastante robusto, de 12,45, e se a gente abre o histórico, a gente tem aqui a média de mais de 9%, 9,5%, né? Ela teve uma queda aí nos anos de 2018 a 2023 e voltou a crescer. Mas você vê que tem um dividendo bastante constante, está abaixo do valor patrimonial, pouquinha coisa, mas está abaixo do valor patrimonial. E aqui tem alguns anos com zero, né? Certamente algum bug, né? Mas enfim, a gente vê que alguns anos ela já esteve abaixo do valor patrimonial e algumas vezes negociou acima, não muito acima, né? 1,22, uma coisa por aí. Mas você vê que ela não é uma empresa tão esticada, né? Um PL de 14,48, um EV/EBITDA de 13,69, uma margem líquida bem boa, 38%, e um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos de 20%. Então, eu diria que ela parece bastante interessante. Quando a gente vê aqui o pagamento de dividendos, né? A gente vê que até 2017 era de uma forma, mudou, era mensal. Em junho de 2017 muda para quadrimestral, né? E desde então paga todo março, todo junho, todo setembro e todo dezembro. Então, para quem quer viver de dividendos, parece uma empresa a ser estudada. A gente vê aqui o pagamento, vou passar por ano, né? Aí sempre pagou desde 2008. Enfim, parece uma empresa interessante. Eu acho que quem gosta de dividendos tem uma oportunidade de pegar uma empresa com não muito esticada, pagando um dividendo robusto. Vamos à carta, André? Sim, Arthur, vamos à carta então? Vamos lá. Só para fazer uma parte, o Warren Buffett falou que ele para, quando ele vê a carta do Howard Marks, ele para tudo para ler a carta do Howard Marks, que é considerado uma das coisas mais importantes. Então, para quem não sabe, a carta está no site da Oaktree, chama, traduzindo, né, a loucura da certeza. O Howard começa falando sobre as pessoas que colocam como certo, né, algumas coisas. As pessoas têm muitas certezas, né? E daí cita, por exemplo, a Jen O'Malley Dillon, que foi a presidente da campanha de Biden, que disse que tinha certeza que o Biden seria reeleito, né?
e a gente sabe hoje que ele sequer está na disputa, né? Ele abriu mão, né? Ela falou, isso é anterior ao debate, né? Joe Biden vai vencer, ponto final. E daí ele cita diversas coisas, as pessoas têm muita certeza, né? Então começa falando disso, depois fala da eleição do Trump, anterior ao mandato do Biden, né? Era dado como certo que a Hillary Clinton seria eleita e que se o Trump fosse presidente, as bolsas despencariam, né? O que aconteceu? A Hillary Clinton não foi eleita e tampouco as bolsas despencaram com o Trump, muito pelo contrário, teve um acréscimo de 30% no primeiro ano, se eu não me engano. Então, André, ele foca muito nessa questão da aleatoriedade. Arthur, eu também estive lendo a carta, ele foca muito na questão da aleatoriedade, né? Também não sei falar. Então, André, ele foca muito na questão da aleatoriedade. Então, ele fala que o investidor não deve utilizar, né, termos como irá, não vai, tem que, não pode, sempre e nunca, que isso não existe no mercado de capitais, e não só no mercado de capitais, né? Ele começa explicando na política, e daí vai para a macroeconomia também, que fala que em 2021 o Fed considerou o ciclo de inflação em andamento ser transitório. Inicialmente não tomou medidas. Depois viu que não era bem assim. Teve um aumento de juros mais rápido da história dos Estados Unidos para evitar, né, a inflação. E em meados de 2022 havia uma certeza no mercado que o aumento da taxa de juros ia causar uma recessão no mercado norte-americano, como usualmente ocorre. Só que nenhuma recessão se materializou, né? Então, o primeiro que não ia ter aumento de juros, tem aumento de juros. O aumento de juros causaria uma recessão, não veio a recessão. No final de 2022, o consenso entre os observadores do mercado mudou para a visão de que a inflação estava diminuindo e isso ia permitir que o Fed começasse a cortar as taxas de juros. E até então, o Fed não cortou um ponto sequer das taxas de juros. Ou seja, é uma sucessão de previsões erradas e daí ele cita que algumas pessoas podem ter acertado errando tudo, né? Então, quem acertou, por exemplo, que o Fed não ia fazer corte da taxa de juros, o cara não se expôs ao mercado, não aproveitou uma alta de 50% que teve no mercado. Quem errou nas previsões e se expôs ao mercado, pegou uma alta de 50%. Verdade. O que fez lembrar um pouco Peter Lynch, né? Que eu gosto muito de Peter Lynch, eu diria que dos livros que eu li foi o que eu mais gostei até agora, que fala que muito mais dinheiro foi perdido com medo das quedas do que com as quedas em si. Então é isso, né? As pessoas vou ficar fora porque vai cair, porque sempre tem alguém que acha que vai cair. E eventualmente está certo, né? Porque é isso. Eu acho que a pessoa acerta ao acaso, né? Lembrando a mãe de Iná, que previu a morte de Mamonas Assassinas, não acertou mais nada, mas se eu ficar falando que alguém vai morrer, em algum momento eu acerto e fico famoso. Então, acho que é basicamente isso. Eu acho que acontece um pouco com o mercado. Eu concordo com ele. Eu acho que esse foi também um dos motivos que eu quis colocar a carta, porque eu acho que tem muita gente que vai acontecer tal coisa, tal dia, e eu confesso que eu não sei nada. Eu consigo olhar para a empresa e falar, ela está barata. Se amanhã vai estar mais barata, eu não sei. Se amanhã vai estar mais cara, eu não sei. E ele coloca um pouco isso, né? Então ele mostra na política econômica, mostra nas eleições o quanto isso ocorre, né? Eu vou ler uma frase dele aqui, já traduzida, né? As ciências financeiras, economia e finanças, assumem que cada participante do mercado é um homo econômicos, alguém que toma decisões racionais destinadas a maximizar seu interesse financeiro. Mas o papel crucial desempenhado pela psicologia e pela emoção, muitas vezes, faz com que essa posição seja equivocada. Então é isso, né? As pessoas acabam tomando decisões muito mais baseadas no seu momento psicológico do que racionalmente, né? E daí ele cita, né, que poucas previsões do mercado se mostram corretas e dessas que se mostram corretas, a maior parte estão certas pelo motivo errado, né? Ele cita uma frase que eu achei bastante interessante de John Kenneth Galbraith, não sei se é exatamente assim, provavelmente não, porque se fala sobre o nome dele. Existem dois tipos de previsores, aqueles que não sabem e aqueles que não sabem que não sabem. Outra coisa que ele cita, que eu acho interessante, a gente, eu digo as pessoas em geral, né, darmos muito crédito a pessoas que, por exemplo, um bom economista que acerta muito e achar que essa pessoa é uma espécie de guru, né? Alguém que
deva ser seguido. Então, a gente acaba levando para as outras áreas da vida aquilo que não obrigatoriamente deveríamos, né? Porque ele pode ser um excelente economista, pode fazer boas previsões, né? Com todas esse senão que o Howard Marks coloca, né? Que eu concordo bastante, mas não tem por que você seguir, então, sei lá, a opinião do Warren Buffett sobre Olimpíadas, né? Então, para concluir, André, o Howard cita mais 2 eventos, né, bastante recentes, reforçam a ideia dele, né? Uma delas é que ele é um apreciador de tênis e estava assistindo a final do Grand Slam feminino, de Wimbledon, onde a Bárbara é uma tenista tcheca, então, creio que, não sei exatamente como fala o sobrenome, Bárbara Krejcikova, jogou contra a Jasmine Paolini. E os apostadores acreditavam na vitória de Jasmine Paolini numa proporção de 125-1. E quem venceu foi a Bárbara. E outro fato imprevisível, que não dá para deixar de citar, foi o atentado contra Donald Trump, né? Então, uma pessoa tinha previsto lá uma vitória do Joe Biden, que sequer está na disputa. Por alguns centímetros, o Trump quase morreu, né? Então, poderia ter morrido e mudaria completamente a disputa presidencial. E agora vai ter os impactos que esse atentado vai causar na corrida presidencial. Então, é isso. É muita coisa que... São muitos fatores que podem mudar uma eleição, que podem mudar o mercado, que podem mudar... E ele fala que a gente tem que ter uma postura de humildade em relação a isso, né? Então, trocar o eu sei por eu acho que e o eu acho que abre um caminho para você estudar mais, né? Para você ir atrás e aceitar ideias divergentes e aprender com elas. Legal. E a gente trouxe essa carta exatamente para mostrar um pouco disso, que no mercado de investimentos é preciso estudar, é preciso estar ligado em tudo que acontece e também não existe certeza, não é isso? Exato, André. Eu acho que, enfim, quem sou eu para falar, mas é exatamente isso que o Howard Marks falou, né? São muitos fatores, enfim, eu acho que a gente tem que procurar boas oportunidades, empresas de preferência descontadas. A gente tem uma que não está descontada, por exemplo, que é a NVIDIA, mas procurar empresas descontadas, porque a gente tem uma margem de segurança maior nesses casos, e quando comprar, por exemplo, que a NVIDIA, comprar consciente que tem um risco, balancear isso na carteira, faz parte disso, e acho que é isso. Você tem que fazer uma gestão de risco e procurar empresas que te dê uma certa segurança, porque não existe essa segurança. Tal empresa, a gente até citou, acho que num dos últimos vídeos, que um analista, não é exatamente um analista, um investidor, falou que a NVIDIA vai valer 50 trilhões de dólares. Eu falei que eu não ouso dizer isso. Enfim, eu entendo ele, enfim, se coloca, faz no modelo deve 50 trilhões de dólares. Se isso vai acontecer, eu juro que eu não tenho a mínima ideia. Para mim, parece uma boa oportunidade. Eu me sinto confortável, mesmo estando muito esticado, estar investindo em NVIDIA. Perfeitamente. Muito bem, o Stock Analysis Drops vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente volta a qualquer momento com notícias, informações e curiosidades do mercado de investimentos. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau. Grande beijo.